Rapaziada, o negócio é o seguinte, Inter 3, Atlético Nacional de Medellín 0. Vitória importantíssima do Inter, que agora é líder do seu grupo na Libertadores, tem 4 pontos, tem 3 de saldo. Muito importante ter feito o saldo no jogo de hoje, porque como é um grupo muito equilibrado, o saldo de gols pode fazer diferença lá na frente. Um jogo complicadíssimo que foi hoje, porque o adversário, o Atlético Nacional, é um time muito encardido, um time muito qualificado, não à toa que é o atual campeão colombiano, um time forte, com bons jogadores, principalmente na questão física. O Inter fez o seu papel, conseguiu vencer o jogo, um jogo que era crucial para conseguir encaminhar essa classificação que ainda não está garantida. Começamos muito bem, empatando lá em Salvador com o Bahia, fazendo agora o dever de casa contra o Atlético Nacional, fazendo o saldo, mas ainda não classificamos, temos que manter o foco para conseguir encaminhar a classificação, conseguir ganhar do Nacional do Uruguai e ir para o segundo turno da fase de grupos para conseguir encaminhar a classificação de vez. Eu vi o jogo atentamente e eu tô aqui para dar minha análise e dar as notas do jogo. Bom, sobre a partida, uma partida dura, um jogo que começou muito equilibrado, contra um time que é muito forte fisicamente e que tem bons jogadores, como é o caso do ponta direita, que acabou sendo expulso hoje, o Inestrosa. Um jogo que começou equilibrado, porém aos poucos o Inter foi tomando um pouco mais do controle do jogo, criou as principais chances no primeiro tempo. Teve o lance com o Wesley que ele chutou em cima do Ospina, teve aquela bola que ele foi cruzar para o Ener Valencia e o Ospina acabou cruzando, isso ali até cerca de 15, 20 minutos do primeiro tempo. O Inter bem no jogo, tendo as rédeas da partida e tendo as principais chances. Porém, depois dos 20 minutos, o jogo passa a ficar mais físico. Por quê? Porque o Inter para de ter um pouco mais a cadência do jogo, um pouco mais de posse, um pouco mais de controle e passa a entrar no jogo de transição. A bola não ficava mais no meio campo, a bola batia e voltava e o jogo ficava um jogo de transição, passava a ser benéfico pro Atlético Nacional. Por quê? Porque eles não têm jogadores de tanta qualidade técnica, tanto refino técnico, eles têm jogadores de mais força e velocidade. E quando o jogo ficou nessa de bater e voltar e ficar toda hora tendo transição, o Atlético Nacional cresceu no jogo e passou a ser melhor que o Inter no jogo, tanto que dos 20 minutos do primeiro tempo até o fim do primeiro tempo, o Atlético Nacional tem mais volume e passa a finalizar mais. Óbvio que não teve nenhuma finalização clara como teve as do Inter no começo do jogo, mas foi gerando perigo e foi rondando a área do Inter, principalmente pelo lado direito ofensivo do Atlético Nacional, lado esquerdo defensivo do Inter. O Bernabé teve muito trabalho com o Inestrosa, que é muito bom jogador colombiano, um cara jovem com muita força e muita velocidade. O Bernabé teve dificuldade para conter ele, muito por essa questão física e muitas vezes tinha dobra de marcação, porque o lateral direito vinha junto também. E o Carboneiro, uma ou outra vez que ele acabou não acompanhando, teve esse 2-1 em cima do Bernabé, que acabou deixando ele exposto, não à toa que ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, porque estava tendo muito volume de jogo ali em cima dele. E o primeiro tempo terminou 0-0, com o Inter começando, tendo principais chances, mas o Atlético Nacional crescendo no jogo, muito pelo fato desse jogo ter ficado mais físico e menos controlado pela parte do Inter. Aí a gente vai para o segundo tempo e logo de cara, logo no comecinho do segundo tempo, o Inter consegue uma escapada com o Wesley pela direita, que ele sofre o pênalti que eu acho que foi. O jogador do Atlético Nacional, ele até encosta na bola, mas ele pega totalmente o corpo do Wesley. Para mim, pênalti indiscutível, que o Alan Patrick vai lá, que não estava fazendo um grande jogo, ele tinha errado 2, 3 lances no primeiro tempo, não estava conseguindo ter espaço, estava um jogo muito físico, então ele não conseguiu jogar tanto, mas chegou na hora decisiva, chegou na hora de bater o pênalti e com extrema frieza, com muita personalidade, ele dá uma porrada cruzada sem chance pro Ospina, e aí 1-0 era o mundo ideal pro Inter, que com o placar a seu favor, não precisava mais entrar naquele jogo louco do Atlético Nacional e podia ter um pouco mais de controle de jogo, esfriar o jogo, rodar mais a bola e fazer aquilo que faz de melhor, que é aproveitar a qualidade técnica dos seus jogadores de meio campo para ter mais o controle do jogo e fazer o Atlético Nacional correr atrás da bola. Porém, logo depois que o Inter faz o gol, o Inter demora um pouquinho para conseguir ter esse controle e o Atlético Nacional continua forçando o jogo em cima do Bernabé pelo lado direito e também começa a encontrar espaços em cima do Rogel, que toma amarelo, ele toma a bola nas costas, estava mal no jogo o Rogel, tanto que o Roger acaba optando por tirar ele e colocar o Clayton, porque o Rogel estava amarelado e estava dando muito espaço, estava levando bola nas costas e estava gerando perigo pro Inter. O Roger Machado coloca o Clayton Sampaio,
coloca também o Vitinho no lugar do Carboneiro, que o Carboneiro também estava amarelado, ele bota o Vitinho do lado do Bernabé para justamente auxiliar o Bernabé naquela marcação pelo lado esquerdo, principalmente para conter o Inestrosa. E é no lance desse que tá lá o Vitinho e o Bernabé marcando o Inestrosa, o Inter rouba a bola, o Bernabé serve o Vitinho e o Inestrosa, na tentativa dele dessa vez marcar o Vitinho, acaba dando o carrinho, acaba sendo expulso. Na minha opinião, uma expulsão que o juiz tanto poderia dar quanto poderia não dar. Eu acho que foi no limite, um cartão laranja eu acho que seria o ideal nesse tipo de lance. Eu acho que não foi tão agressivo para ser vermelho, mas também não foi uma falta tão leve para ser amarelo. Eu acho que ficou no limite, numa linha tênue. Então, se o juiz desse amarelo, não seria nenhum absurdo. Se ele desse vermelho, como deu, também não seria nenhum absurdo, expulsão. E aí sim, a partida se encaminha de vez para o Inter, que com um a mais passa a rodar a bola, consegue ter mais controle de jogo, faz o 2-0 também num pênalti sofrido pelo Vitinho, num lance muito parecido com o primeiro gol do Inter contra o Cruzeiro, que é uma jogada que o Inter já está com um a mais, roda a bola e vai cadenciando o jogo. A bola chega no Fernando e como o Fernando é bom jogador, como ele tem essa leitura perfeita de jogo, ele sabe o momento certo de cadenciar, mas também sabe o momento certo de acelerar. E é num passe dele enfiado pro Bernabé que ele acelera o jogo. O Bernabé aberto traz a marcação do lateral, o Bernabé serve o Vitinho, que aí o atacante teve que voltar para marcar o Vitinho, e como o atacante não tem o cacuete na marcação, ele acaba indo todo atabalhoado para marcar o Vitinho, acaba cometendo o pênalti, que foi pênalti, e Alan Patrick de novo, com extrema frieza, dessa vez deu só um toquinho no meio, e era óbvio, né, que se ele batesse no meio, o goleiro não ia pegar nunca. Por quê? Já teve o primeiro pênalti, o goleiro não pegou. No segundo pênalti, o goleiro vai estar mais ansioso e mais afobado ainda. É óbvio que ele ia escolher um canto. O Alan Patrick, com extrema inteligência e extrema frieza, só rolou a bola no meio e ampliou o placar para o Inter. O Roger fez mais algumas trocas, colocou o Tabata no jogo no lugar do Wesley, colocou o Borré, colocou o Ronaldo no lugar do Bruno Henrique, aquela troca que ele faz sempre. E o Inter continua tendo mais controle de jogo, com a mais, placar já encaminhado. E no final do jogo faz o 3-0 numa jogada bonita pelo lado direito, que o Aguirre combina com o Tabata, serve o Alan Patrick, que faz o seu terceiro gol no jogo, o hat-trick do Alan Patrick, que é desde Leandro Damião, o Inter não tinha um jogador fazendo hat-trick em Libertadores. Muito importante a atuação do Alan Patrick para coroar esse bom momento que ele vem vivendo. Um jogo bom do Inter, que começou complicado, mas no final do jogo o Inter conseguiu colocar o seu controle técnico sobre o Atlético Nacional e conseguiu construir o placar. Como eu falei, tem alguns pontos a corrigir, tem que dar atenção nessa questão da zaga, porque sem o Vitor Gabriel e sem o Juninho, o parceiro do Vitão não está conseguindo encaixar. O Rogel, por mais que nos últimos 2 jogos o Inter não tenha tomado gol, ele não tem jogado bem, ele tem dado alguns furos. A gente só não tomou gol porque talvez teve alguma falta de eficiência por parte do adversário e porque nos 2 jogos o Inter jogou com a mais, mas o Rogel ele se perde na questão do posicionamento, toda hora ele está fora de posição, ele é lento, é um ponto de atenção, mas fora isso o Inter está muito bem, está muito encaixado e está muito organizado, é um time que está maduro, que sabe viver cada momento do jogo para conseguir, e é um time desse que tu tem que ter se tu quiser ser campeão. O Inter vai ser campeão? Eu não sei, não tenho bola de cristal, a gente não pode prever. Mas que o time está preparado e está trabalhando e está organizado para competir e chegar longe nas competições, isso tá. E a gente tem elenco também. É importante ressaltar como que a gente tá com um grupo forte. No segundo tempo, olha os jogadores que entraram no segundo tempo. Borré, Tabata, e ainda tinha no banco o Oscar Romero. É um elenco forte, um elenco muito bom do Inter, muito coeso, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai brigar por títulos esse ano. Vai ganhar? Eu não sei, mas o time está preparado. Mas vamos botar o pé no chão, porque ainda não ganhamos nada. A gente tem que seguir nessa toada, corrigir os errinhos que ainda temos que corrigir, porque tem muito trabalho pela frente, mas eu confio nesse grupo e eu confio em Roger Machado. Já me alonguei demais, vou dar aqui rapidinho as minhas notas do jogo, tá? Revelar aqui as notas, já dei as notas, vou só falar aqui pra vocês. Antony, 7,5, não tomou gol, salvou o Inter no lance cara a cara, justamente no lance que o Rogel falha, porque ele não consegue, ele acaba deixando a bola passar num lançamento longo, e ele não tem velocidade, então o atacante ganha muito fácil dele na corrida.
chega cara a cara com o Antony, mas o Antony foi bem para abafar o lance, porém eu acho que ele estava mal posicionado, tá? Porque aquela bola, o Antony deveria estar já, como a bola estava no meio campo, o Antony tinha que estar 3, 4 passos à frente. Se ele está na risca da grande área, ele conseguia chegar naquela bola antes do atacante. Acabou não acontecendo, mas ele acabou se garantindo no contra 1 e conseguiu salvar o Inter naquele lance. Aguirre, impressionante como está fazendo partida atrás de partida com muita regularidade, seguro na defesa e contribuindo bem no apoio. Hoje no primeiro tempo ele fez boas combinações, no segundo tempo ele deu assistência para o terceiro gol do Alan Patrick. Impressionante como evoluiu nas mãos do Roger o Bryan Aguirre, 7,5. Vitão, como sempre, impecável, 7,5 também. Rogel, como eu já havia falado, para mim foi o ponto falho do Inter no jogo. Apesar do time não ter tomado gols, ele não foi bem no jogo, acabou tomando amarelo, foi substituído por causa disso, estava tomando bola nas costas. Não gostei da atuação do Rogel, espero que o Vitor Gabriel volte logo, porque o Rogel, logo, se ele seguir jogando, ele vai embuchar. Bernabé. Não foi um jogo bom do Bernabé, tá? Ele sofreu muito no primeiro tempo com o Inestrosa, não conseguiu levar vantagem no duelo físico, tanto que ele foi amarelado no primeiro tempo, correu riscos. No segundo tempo, jogou um pouco melhor, principalmente depois da expulsão, teve mais espaço e contribuiu pro passe, pro Vitinho sofrer o pênalti, mas não foi um jogo, ao todo, não foi um jogo muito bom do Bernabé, tá? Nota 6 para ele. Fernando, muito bem no jogo, muito bem mesmo, impressionante como é bom jogador. Para mim, junto do Alan Patrick, o Fernando é o jogador mais importante nesse funcionamento do Inter, é um jogador crucial. Para mim, ele e o Alan Patrick são o coração do time, são os dois jogadores mais importantes e para mim são os dois jogadores que, caso acabem não jogando, o Inter vai sentir muita, mas muita falta, porque o Fernando é impressionante como ele dá qualidade, ele tem a leitura de jogo perfeita para fazer essa saída de bola. Nota 8 para o Fernando. Bruno Henrique, um jogo de entrega, de briga, não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas foi um jogo que ele não comprometeu e cumpriu bem a função, nota 7. Alan Patrick, 8,5. Olha, mas ele fez hat-trick, como é que não é 10? Fez um hat-trick, parabéns, mas foi 2 gols de pênalti, óbvio que tem seus méritos, mas ele também, tirando os 3 gols, assim, tirando os 3 gols, como se não fosse nada, mas tirando os 3 gols, ele não fez uma partida brilhante, porque ele teve muita dificuldade com a marcação muito dura do Atlético Nacional, mas por causa dos 3 gols eu vou dar uma nota 8,5 para o Alan Patrick. Carboneiro, jogou o primeiro tempo, jogou bem, ele estava indo para cima, conseguiu levar vantagem em relação aos marcadores, nota 7 para o Carboneiro. Wesley, uma partida muito boa do Wesley, principalmente no segundo tempo, sofrendo o pênalti, nota 7,5. Só achei ele um pouco fominha no primeiro tempo, um pouco individualista demais. Talvez ele está ansioso para poder marcar logo o seu primeiro gol no ano, mas uma boa partida do Wesley, nota 7,5. Valência, hoje um pouco apagado, não conseguiu ter tanto brilho técnico, não conseguiu jogar tão bem, também não recebeu muitas bolas em condições de finalizar, nota 6,5 para o Valência. Pessoal que entrou no segundo tempo, Vitinho, entrou no lugar do Carboneiro, entrou bem, ele que cavou a falta da expulsão e sofreu o segundo pênalti, nota 7,5 pro Vitinho. Cleiton Sampaio entrou no lugar do Rogel, que estava muito mal, e o Cleiton Sampaio entrou muito mal também. Impressionante como a gente tem esse furo no elenco, que é esse zagueiro para ser parceiro do Vitão, com a ausência do Juninho e Vitor Gabriel. Os dois zagueiros não jogaram bem, o Cleiton Sampaio entrou muito fora de ritmo, errando em bola, muito mal no jogo, nota 6 para o Cleiton Sampaio. Ronaldo entrou, cumpriu função, o jogo já estava meio que encaminhado, nota 6,5. Tabata, que bom foi ver o Tabata em campo depois de tanto tempo. É um jogador que, se conseguir ganhar ritmo, vai ser muito importante, porque ele traz uma característica que a gente não tem no elenco, que é esse meia pela direita, que tem essa mais cadência de jogo e consegue fazer o jogo mais associativo por dentro. Ele não é um ponta tão veloz, é um meia ponta que traz para dentro. Ele não tem tanta velocidade, mas ele é muito inteligente, e a gente viu isso no terceiro gol, como ele consegue associar bem as jogadas, nota 7 para o Tabata. Borré entrou no finalzinho, também não teve muitas oportunidades para marcar, né? O jogo já estava encaminhado, nota 6,5. E para fechar o Roger, se o time vai bem, é porque o treinador vai bem. Um treinador que consegue organizar o time faz com que todas as individualidades cresçam, e é o que faz Roger Machado, nota 9 para ele. Só não dou 10 porque sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a evoluir, mas muito bom o trabalho do Roger, ele foi muito bem no jogo de hoje, nota 9. E o Inter fecha aqui com a média de 7,12. Esse foi o vídeo, se tu gostou, deixa o like, comenta o que tu achou, se inscreve no canal e tamo junto, até a próxima, valeu!